Sabe aquela constante sensação de que você tá em débito com as pessoas e que você tem que ficar se explicando e se justificando o tempo todo, e quanto mais você faz isso, mais parece que você precisa, porque é aí que as pessoas te compreendem errado e acham que você é o vilão de todas as histórias e de que você tá sempre errado? Vamos parar com isso? E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, de clicar no like e ativar o sininho para receber todas as notificações desse canal. Você também pode ler os meus devocionais gratuitos no aplicativo da Bíblia e o Version. E se você quiser me ajudar muito, muito mesmo, quando você for fazer uma compra na Amazon ou na Shopee, se você fizer pelos meus links, eu ganho uma pequena taxa sem te cobrar nada mais. Agora vamos direto ao ponto. É muito fácil perceber quando alguém é egoísta. É só você ver que ela diz não o tempo todo, ela não tá nem aí pras pessoas, ela só quer sugar, ela é muito individualista, ela é egoísta, não se explica pra ninguém, não pede perdão pra ninguém e tudo mais. Isso é muito fácil de identificar e até mesmo a pessoa que age assim pode identificar que ela mesma é desse jeito. Agora, o difícil, meu amigo, é de você se perceber um idólatra de pessoas, que é completamente o oposto dessa pessoa. O oposto do egoísta não é o altruísta, é aquele cujo ego está nas outras pessoas. E isso também tá errado. Por isso que é tão difícil de identificar quando você tá do outro lado da moeda, porque essa atitude tá disfarçada de bondade, de altruísmo, de generosidade e de atitude bíblica. E como cristã, eu te digo, isso não é refletir a Cristo, porque nem Cristo ficava se justificando o tempo todo ou buscando a aprovação de todo mundo. Você percebe que é uma linha muito tênue, porque ajudar os outros realmente é muitas vezes abrir mão de si, é muitas vezes se doar ao próximo, é usar das habilidades que você usaria para o seu lucro, para beneficiar o outro. Então é muito fácil de cair no buraco de só beneficiar o outro e o tempo todo pensar somente no outro. E se boicotar para beneficiar o outro, sendo que no fim o benefício para o outro não era tanta coisa assim, ou não vai abençoá-lo. Na verdade, ele acha que vai ser abençoado, mas ele tá te usando. E você chega no fundo do poço, quando você tá o tempo todo se preocupando com o que os outros pensam sobre você, com pra quem você tá devendo uma boa ação hoje, quantas milhões de vezes você tem que fazer um favor pra alguém, porque se você negou uma, essa pessoa esquece, vira as costas e pensa que você é a pessoa mais egoísta do mundo, porque ela se acostumou. Na verdade, você a mal acostumou a fazer tudo o que ela quer. Mas se você tá nesse fundo do poço, calma, tem saída. Porque eu também estava. Agora que a gente sabe identificar quando a gente sai da posição de pessoa boa, que tenta refletir a Cristo e ajudar os outros, e vai pra posição de quero agradar todo mundo porque só assim eu seria uma pessoa digna de qualquer coisa nesse mundo, vamos sair dessa junto. Eu tenho 1 milhão de histórias em que eu fui a pessoa que queria o tempo todo ajudar alguém e fazer o bem pra alguém, e eu só terminava me lascando. E se eu contar todas aqui, o nosso videocast vai ter muitos dias de duração. Mas eu quero me concentrar numa história hoje que começa lá no meu 3º ano do ensino médio. Quando eu fui pro 3º ano, eu fui pra uma escola nova que aceitava aulas noturnas, porque eu tava fazendo curso de manhã. E essa escola tinha recém aberto uma classe à noite, que tinha, 13 alunos. E todos esses alunos, praticamente, já eram dessa escola e estudavam de manhã por muitos anos, já se conheciam, já tinham seus grupos de amigos e também era pouca gente. Eu meio que era a menina nova lá. Quando eu cheguei lá, a maioria eram meninos e eles tinham os grupos deles e eu não tinha nada a ver com eles. E tinham 3 meninas. Essas 3 meninas também já estudavam juntas há muitos anos nessa escola e eu sabia que seria um pouco mais difícil de eu me enturmar, mas não custava tentar, pra pelo menos eu ser colega delas, a gente não precisa ser super amigas e tal. Nessa época eu tinha 16 pra 17 anos, foi uma das épocas que eu mais queria agradar as pessoas e, sei lá, não faziam nem 2 anos que eu tinha finalmente parado de sofrer bullying na escola, então era algo muito fresco na minha mente, eu só queria ser agradável e superar tudo que eu vivi, sabe? Dessas 3 meninas, tinha uma menina, que eu vou dar o nome de Paula, que era meio que a chefinha delas. Todo grupo às vezes tem meio que um principal, sabe? Esse não era diferente. A Paula tinha uma personalidade forte, que é um jeito fofo de dizer grossa e mimada. E as outras eram bem gentis, mas enfim, se misturavam com ela e acabavam ficando um pouco parecidas. Assim que eu entrei, as outras 2 meninas já ai, oi, prazer, tal, qual é seu nome, legal. E a Paula já ficou meio que na defensiva. É aquele tipo de pessoa que vê todas as outras pessoas como uma ameaça, porque ela tem inseguranças com ela mesma. Então ela pensa que uma menina nova vai ou roubar o namorado dela, que nem estudava na nossa sala, ele era de outra escola, ou vai roubar as amigas dela, ou ter uma reputação melhor que a dela, sei lá. A gente nunca sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. E no fundo a gente também já teve momentos assim na vida. Eu já tive momentos em que eu vi alguém novo e eu me senti ameaçada de várias maneiras. Então eu tentei ser compreensiva. E como eu decidi ser compreensiva, você me pergunta? Respeitando o espaço dela, me aproximando poucas vezes, tentando manter a conversa ali mais superficial, ou a segunda opção, que é tentar ser o mais agradável possível. Sempre que eu olhar pra ela eu dou um sorriso. Sempre que ela derrubava algum material no chão eu pegava pra ela e dava pra ela pra tentar ajudar.
tentava não demonstrar os traços mais fortes da minha personalidade pra eu parecer sempre uma bobinha alegre, muito feliz, e assim eu acabar provocando mais ela a ira. Qual opção você acha que eu escolhi? Tempo. Certa resposta. Eu achava que eu tava sendo legal. E honestamente, se não fosse alguém ameaçada como ela, talvez ela me acharia legal, porque as amigas dela me acharam legalzinha. Mas eu escolhi o pior caminho possível pra uma pessoa que queria arrancar minha cabeça. Sempre que tinha alguma conversa pela sala, eu tentava conversar e até aí tudo bem, mas eu tentava ser muito legal e agradar muito ela e sempre, uau, sabe? E é o que eu falei, quando ela derrubava uma borracha, qualquer coisa no chão, eu ia lá, pegava e dava pra ela. Olhando pra trás agora parece tão óbvio, mas na época parece que não entrava na minha cabeça. Quando tinha algum trabalho em grupo, eu tentava ser legal e tudo mais. E é aquilo, ela já tinha uma visão minha de que eu era uma péssima pessoa, porque sim, porque ela não queria uma menina nova, ela não queria saber. Então eu tentava ali me provar pra ela, me justificar pra ela de que eu não era aquilo que ela pensava. Eu queria mudar a visão de mundo dela, mas isso era impossível. Só que eu ainda não sabia que existia esse tipo de coisa. Eu achava que era possível, que tudo podia ser consertado. Eventualmente, glória a Deus, ela se mudou pra manhã e as amigas dela ficaram, e as amigas dela eram super legais. E na formatura do terceiro ano, juntou a manhã e a noite, e a manhã tinha 80 classes. Então ela tava lá e eu fui super feliz abraçar ela, cumprimentar ela, e ela nem o meu nome lembrava. Ao menos ela dizia que não lembrava, mas às vezes era uma outra forma dela demonstrar a raiva dela por mim, sabe? E foi bem nesse ano que eu tinha o cabelo compridão, liso, e eu cortei meio que no meio do ano. E ela não viu porque ela tinha se mudado pra manhã. Então quando ela me viu, ela, nossa, você cortou o seu cabelo? Com aquela cara super amigável de que amou, só que não. E eu, sim, super feliz. Ela, que diferente. E eu continuei sorrindo e abracei ela. Ai, gente, alguém me dá um tapa na cara. Não contente com isso, eu logo fui pro meu primeiro ano na faculdade. E lá a gente tinha TCC todo semestre. No segundo semestre eu mudei pra um outro grupo, que simplesmente um monte de gente não fazia nada no grupo. E por ser curso de publicidade, a gente dividia os grupos pra fazer o TCC, tipo, você é da redação, você é do design, você é da mídia, enfim. Eu tava na parte do design e as pessoas não se mexiam pra fazer atividade nenhuma. E eu ainda não tinha aprendido muito minha lição. Eu tentava ser muito legalzinha e, tipo, não ficar cobrando ninguém de, gente, bora me ajudar. Eles sabiam o que era passado na aula, eles fingiam que não existiam nesses dias e acabava que eu tocava tudo sozinha. Eu tentava cobrar um pouquinho, mas muito legal, muito simpática, muito querida, não quero incomodar ninguém. No fim eu acabava me lascando. Até que teve um dia que o pessoal do resto do grupo descobriu que meio que eu que tava fazendo algumas coisas sozinha com a minha amiga. E o pessoal que não fazia nada dessa área de design foi falar no ouvido desse povo de tipo, ela não tá deixando eu fazer nada. Nossa, ela pega tudo pra ela pra me lascar. E aí meio que esse povo que era amigo no grupo, meio que chamou a gente no grupo inteiro e falou, qual que é? Que você tá tomando tudo pra si? Que história é essa? Que é isso? E aí começou a chuva de justificativa. Não, é porque meio que assim, é que meio que assim, não, desculpa, é que não. E o excesso de pedido de desculpas geralmente tá incluso no excesso de justificativa. E posso dizer, 80% das vezes você não devia estar pedindo desculpa. E a desculpa consegue fazer com que tudo piore, porque é aí que você passa mais a mensagem de que a culpa é sua, sendo que ela não é. No fim, eu meio que saí como culpada e no resto do semestre o pessoal de design ficava pra mim, você vai deixar a gente te ajudar, né? Você vai deixar a gente te ajudar dessa vez? Você mudou? E eu, queridíssima, super errada, eu falava, não, tá bom. Eu continuei fazendo a maioria das coisas sozinha. Do que ajudou? De nada. E por algum acaso Deus estava contente com o meu jeito de querer agradar os outros como uma forma de ser cristã? Não. Porque eu não tava deixando Deus agir nessa situação, Deus agir com a justiça dele e mostrar quem tá certo e quem não tá. Eu tava querendo eu construir as coisas com a minha força. Eu provar, eu fazer, eu sair como uma boazinha, porque eu amo ser a vítima das situações. E eu sei que isso é um pouco duro de dizer, mas provavelmente esse também é o seu problema. Não me entenda mal e não se culpe mais do que você já tá se culpando. Mas esse excesso de se justificar e de pedir perdão e tudo mais pros outros para ver se eles param de pisar na nossa cabeça é uma forma de continuar sendo inocente na situação e de tentar trazer paz que o seu cérebro encontrou para te proteger de situações de risco, de contenda, de briga com os outros. Especialmente se você tem um passado em que brigavam muito na sua casa, você nasceu num lar de intriga e ou você vai pro lado de ser muito barraqueiro e brigar por tudo, ou pro lado de se justificar, não demonstrar sua chateação. O tempo todo tentar mostrar que você é inocente, é vítima e no fim você não consegue. Ou se você, assim como eu, cresceu na escola sendo bulinado e tudo mais, hoje você vê como uma oportunidade de provar para as pessoas, ei, eu sou legal, eu não quero mais sofrer bullying, eu não quero mais sofrer exclusão ou coisas assim. Olha como eu sou legal, olha, eu faço isso por você, eu me justifico aqui,
Por favor, acredita em mim, pelo amor de Deus. Mas é aí que a gente se encontra com uma baita montanha no nosso caminho, que é as pessoas têm as próprias lentes. E isso é muito difícil de aceitar. A gente que tem essa preocupação com o pensamento alheio vai se deparar com momentos em que alguém vai odiar a gente de graça, vai ter raiva e nos acusar de algo de graça, sem que a gente nem tenha dado indícios de que a gente fez aquilo. E não vai adiantar você se justificar demais, falar demais, pedir perdão demais. Às vezes nem pedir perdão se você não é o errado na situação ou se não vai edificar você pedir perdão, sabe? E os meus pais também vieram de um passado em que eles tinham que passar uma boa impressão, tinham que lidar com as contendas, com a paz, sendo legais, sendo fofinhos. Então é óbvio que eles passaram isso pra mim e pro meu irmão. Então eles tentavam sempre trazer, usa essa roupa, faz essa postura, age desse jeito pra não pensar em XYZ de você. E aí? O que aconteceu? Aquele dia que você ficou doente e faltou no aniversário de tal pessoa, agora ela não fala mais com você por causa disso. E aí eu falava, mas eu não tenho culpa, eu tava doente. Não, eu sei, mas você tem que entender que agora você tem que dar um presente pra ela pra você mostrar que não foi sua culpa. Você tem que entender que agora você tem que fazer tal coisa pra você se redimir, mesmo não sendo sua culpa. Então eu vejo como isso é muito da minha família e hoje em dia, eu e meus pais, a gente tem desconstruído esses pensamentos horríveis da nossa cabeça porque a gente lasca um ao outro fazendo essas coisas, sabe? E olhando essas situações que eu vivi, situações que meus pais viveram, a gente chegou na conclusão de que não dá pra tapar todos os buracos do mundo, especialmente aqueles que não foi você que fez. Meus pais me contaram também histórias de pessoas, sei lá, do trabalho deles, do convívio deles, que odiavam eles de graça, que criavam rumores deles de graça e que eles tentavam e não adiantava, essa pessoa odeia eles pelo resto da vida. E você vai fazer o quê, meu amor? Me fala o que você vai fazer. Minha mãe comprava presente pra pessoa, minha mãe tentava ser agradável, falar bem da pessoa na empresa, não adianta. Claro que tem primeiras impressões que você causa em alguém que não são legais e que você reconhece que não causou um clima legal. Você pode tentar compensar isso. E honestamente, muitas vezes é o nosso papel, tentar apaziguar as situações. Mas quando você olha as evidências, e esse é um exercício incrível, se coloca como uma outra pessoa falando com você, você não é mais você, você tá dando conselho pra alguém que está passando por isso. Essa pessoa vem te contar o que aconteceu, ela te conta as situações, você olha alguma evidência de que ela teve culpa na situação? Muitas vezes foi só assim que eu cheguei na conclusão de que eu não tinha feito nada. A pessoa chegou nessa conclusão porque ela ouviu o lado de alguém da história que não tinha nada a ver, a pessoa só falou o que quis, e aí a outra decidiu acreditar porque sim. Ou ela só não foi com a sua cara porque ela não gosta da sua aparência e destravou alguma coisa dentro dela que nem ela sabe explicar. Ou às vezes você já errou no passado e ela guardou esse seu erro, não quer te perdoar, não age com um coração perdoador, ou de que tá disposta a apagar essa página e você demonstrando que você está arrependido, não adianta. Muitas vezes a gente constrói muralhas contra os outros e não tem nada que o outro faça que vai ajudar, sabe? É a mesma coisa pra você. Teve uma época da minha igreja que eu tive uma amizade e essa amizade, simplesmente com o passar do tempo, a gente não se falou tanto, não aconteceu nada, mas essa pessoa, eu acho que ela se magoou um pouco. Ela arranjou novas amizades e nessas novas amizades ela começou a falar mal de mim. Eu posso prevenir isso? Não posso, porque pra mim a gente só se desencontrou, nada aconteceu. E ela começou a falar que eu abandonei ela, que eu era uma péssima amiga, que eu fiz mal pra ela, eu nunca tinha feito nada disso. E essas pessoas que ouviram essa história triste e terrível dessa menina, compraram a briga dela ao invés de pensarem, calma, eu tô ouvindo um lado da história, eu não tô vendo evidências de que isso é verdade, e começaram a não falar comigo e a falar mal de mim pra novas pessoas, que novas pessoas também compraram essa briga e falaram pra outras pessoas. E você percebe como isso vai desencadeando um monte de problema? Quando você ouve uma fofoca que parece que foi isso que aconteceu, saiba que tem alguém que não pode se defender que tá saindo como vilão da história e não necessariamente ela é. No fim, teve um dado momento que eu conversei com uma dessas pessoas que conversaram com essa minha antiga amizade e elas falaram, então eu evitava falar com você, eu te olhava feio e tinha problemas com você porque essa sua amizade me falou que você abandonou ela, isso e aquilo. Eu fiquei simplesmente desacreditada porque eu não sabia nem o que falar. A minha vontade era virar as costas e sair. Talvez não seria tão errado se eu fizesse, porque a pessoa escolheu comprar uma briga que não era dela. Mas eu expliquei, olha, não foi isso que aconteceu, eu gosto muito dela, não tem nada a ver, eu acho que só aconteceu, as coisas não são só de um lado e tudo mais. E aí ela tipo, entendi, mas já tava há tantos meses e talvez anos na cabeça dela que aquilo era verdade, que não adianta eu fazer nada.
É igual o apóstolo Paulo fala na Bíblia: no que depender de você, tenha paz com todos. Suportai-vos uns aos outros. E essa parte do no que depender de você é porque ele sabia as tretas que tinham entre as pessoas e o quanto essas tretas iam continuar ao longo dos tempos. As pessoas são falhas, nós somos muito falhos. Eu tenho a minha própria visão de vida, que às vezes uma coisa que alguém fala pra mim, eu posso me magoar, sendo que não foi essa a intenção. E aí? Essa pessoa vai tentar se provar pra mim pelo resto da vida dela? Não. Cada um usa o seu óculos. Alguns têm a lente embaçada, outros têm a lente com um grau maior do que deveria, outros têm a lente rosa, azul, verde, enfim. As pessoas veem as coisas menos nítidas, menos belas, menos coloridas do que você ou mais. E quando alguém já tem uma visão negativa de você e você tenta se justificar, você tenta ser legal, ser não sei o que, tem alguma coisa aí que faz com que essa pessoa te deteste mais. Porque pode ser que ela pense que você está fingindo, porque ela já te acha uma pessoa falsa e ridícula, então você fazer isso, você está se fazendo de querida. Ela pode achar que isso é uma forma de você tentar se vingar dela. Ela pode não reconhecer que isso é um ato de bondade, porque às vezes ela também não tem ato de bondade com os outros, então pra ela isso é uma ameaça também. Ou qualquer coisa que você fizer, até o som da sua respiração pode irritar essa pessoa sem motivo nenhum. Olhe a sua volta, olhe as pessoas com quem você convive. A maioria das pessoas, ou 95% das pessoas, tem alguma coisa contra você e parece que é sempre a mesma coisa, então realmente talvez não seja implicância das pessoas e sim algo que você tem que refletir dentro de você e mudar. Mas agora, se de todo mundo do seu convívio tem uma ou outra pessoa que implicam com você de alguma forma diferente, então isso diz mais sobre elas do que sobre você. Então, de verdade, para de se justificar, para de pedir perdão sempre que você tem qualquer discussão com alguém e você pensa, ai, perdão qualquer coisa que eu fiz. Esse negócio de perdão qualquer coisa é muito assim, ai, eu devo ter errado em várias coisas, então toma o meu pedido de perdão pra eu me colocar como inferior a você. Tem um momento de pedir perdão, tem um momento de você adicionar na vida de alguém sendo bondoso e tem um momento de você demonstrar uma fraqueza gigantesca, achando que você tá agindo conforme Deus quer. Ah, te convidaram pra um negócio e você realmente não vai poder porque nesse dia você vai ter que ir na casa da sua avó que você não vê há meses. Então pra você é mais importante ir na casa da sua avó. Você não vai explicar isso pra pessoa. A não ser que seja alguém muito próximo de você, alguém muito da sua família que realmente tenha interesse no seu bem-estar e queira saber mais sobre a sua vida. Agora, se não é, você fala, cara, não vai rolar, me desculpa, mas muito obrigado por isso. Obrigada por me convidar. Ou em dias que as pessoas vão sair e aí te chamam e você não tá legal, nesse dia você não tá bem, você não tem que se justificar por tudo. Explique o que é necessário, explique o que vai adicionar na vida do outro, o que vai edificar na vida do outro. Vai edificar eu ficar dando 1 milhão de explicações do porquê que eu não vou? Ou nesse momento vai edificar eu só dizer que hoje não dá? E sempre tem aquelas pessoas que gostam de sugar dos outros, que tudo que elas veem é uma oportunidade de explorar alguém ou a bondade de alguém. Então elas vão te questionar por tudo que você fizer. Elas vão olhar tudo que você faz e vão te cobrar ou apontar algum defeito no que você faz. O que você tem que fazer nesse momento? Falar o mínimo possível. Eu sei que isso é um grande desafio pra você, mas respira fundo que você consegue. Saiba quando ser vulnerável, saiba quando é bom explicar, porque explicações demais te tornam vulnerável demais ao ponto da pessoa se sentir no direito de mandar na sua vida. Coisas que você se expõe muito, dependendo de como a pessoa é por dentro, ela pode entender que a partir de agora você tem contas a prestar pra ela naquele determinado assunto. Então vamos parar com isso, vamos agir conforme Deus quer que a gente haja, como Jesus agiu, e não como a gente acha que vai fazer todo mundo ficar feliz e querer ser nosso amigo, né? Porque nem todo mundo vai ser nosso amigo.